quadra. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Mas por que Jesus falou que ele era a porta? Por que ele usou essa analogia? Para a gente entender melhor, é preciso entender o contexto que Jesus usou essa comparação. Naquele tempo havia a profissão de pastor de ovelhas e era uma profissão muito comum. Em dias quentes, em dias ensolarados, como eram regiões desérticas, os pastores pegavam as ovelhas e levavam para lugares distantes, a fim de que elas fossem se alimentar, fossem, encontrar pasto, água. Como ao entardecer eles não poderiam voltar por estar escuro, enfim, eles não poderiam retornar. Então, o que os pastores faziam? Eles conduziam as ovelhas até um lugar rochoso, uma montanha, uma gruta, onde elas pudessem ficar cercadas pelas rochas e elas ficassem naquele lugar como se fosse um aprisco. Porém, como era um lugar improvisado, não havia uma porta, não havia uma segurança para as ovelhas. E o pastor, ele se deitava no lugar onde... ele se deitava na entrada daquele lugar e ele se colocava como se fosse uma porta. Ele deitava e ficava ali protegendo aquelas ovelhas que estavam dentro daquela gruta e entre aquelas rochas. Por isso Jesus usa essa analogia. Eu sou a porta das ovelhas. Esse pastor se colocava em perigo para proteger as suas ovelhas. Ele era a segurança das suas ovelhas, a porta, que simbolizava um lugar seguro, um lugar de proteção. É importante entender também que a Bíblia ela não são capítulos e histórias separadas. A Bíblia ela se completa. E todo o livro de João, lá desde o capítulo 8, 9 e o 10, Jesus ele vinha confrontando os escribas e os fariseus, os religiosos da época. E no capítulo 10 não é diferente. Jesus continua dizendo o que ele é, quem ele é e continua confrontando esses escribas, fariseus e religiosos. Por isso, você pode ler depois João 10, do 7 ao 10. E Jesus ele fala no versículo 7 que ele é a porta das ovelhas. E no versículo 8, ele diz que todos aqueles que vieram antes dele eram ladrões e salteadores. E que as ovelhas não ouviram a voz desses ladrões. Então, esse contexto, Jesus continua confrontando os escribas e fariseus, assim como ele já havia feito no capítulo 8, no capítulo 9. Ele continua confrontando esses religiosos. E ele diz, João 10:10, um versículo muito conhecido. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Esse versículo ele é chave, porque nós sempre pensamos que ele está falando, que esse versículo está falando e está se referindo ao diabo, que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Mas o contexto que Jesus está falando não se refere ao diabo. Ele não está falando do diabo. Ele diz o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Quem é o ladrão? O ladrão é aquele que não entrava pela porta. O ladrão ele vinha para roubar as ovelhas, para sequestrar as ovelhas, para roubar a pele das ovelhas, a carne das ovelhas. O ladrão é aquele que quer lucrar. Eram aqueles que queriam lucrar com as ovelhas. E olha que interessante. O ladrão, ele não vem só roubar e destruir coisas materiais. O ladrão é aquele que vem explorar as ovelhas. Uma frase do meu excelentíssimo esposo que fica muito esclarecedora é que os ladrões, eles roubam a esperança, matam sonhos e destroem legados. Diferente desses ladrões, desses salteadores, Jesus ele vem para nos trazer vida, ele diz, vida em abundância. Mas a vida em abundância, diferente do que você pode pensar, não é uma vida de prosperidade, riqueza, bens materiais. A vida em abundância que Jesus traz para nós é uma vida
que nos transforma de dentro para fora. É Cristo vivendo em nós. Ele vivendo em mim e em você nos traz vida abundante. A vida de Cristo em nós nos traz e nos faz ter uma vida abundante, de paz, de alegria, de amor e de tudo aquilo que é bom e tudo aquilo que é perfeito, porque é isso que Jesus é. Ele é bom e perfeito. Ele vivendo em nós, nós teremos vida abundante. Jesus é a porta que nos traz salvação. Quem entrar por ele será salvo. Ele é a porta que traz salvação e vida eterna. Por si só, isso já basta. Mas além disso, Jesus ainda é a porta que nos traz conforto, consolo e segurança nessa terra. E em meio a todos os dias difíceis, Ele é a porta, aonde nós podemos correr e nos refugiar. Ele é a porta. Entre por Ele.